nós estaremos falando da suficiência de Cristo. Aí eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na carta aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo 6 e diante, 6 a 10. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6 a 10. Estava compartilhando com o pastor Rogério que hoje nós tivemos uma perda muito grande na nossa família. Pastora Natália, intercessora da nossa família, minha tia, faleceu ontem pregando o Evangelho no culto da igreja, né? Quando ela pregava, a pastora Natália teve um ataque cardíaco fulminante, né? E foi levada. Aí abalou muito, né? A família foi lá no Rio de Janeiro. Aí a gente não pôde estar lá, não podemos estar lá. Meu tio teve problemas, o esposo deve ter problemas emocionais muito sérios. E aí eu peço a oração da igreja. Contudo, talvez foi a melhor forma do crente morrer, né, irmãos? A melhor forma do crente morrer. Fazendo a obra, louvando a Deus, cuidando do rebanho que estava sobre a sua responsabilidade, pregando o Evangelho. Que Deus em Cristo abençoe as nossas famílias, né, irmãos? Quando chegar o nosso dia de partir, sejamos encontrados na presença de Deus, não é verdade? Sejamos encontrados na presença de Deus, porque todos vamos partir, né? Chega essa hora chegada para todos nós. A minha esposa até falou que está com Deus, é verdade, né? Está com Deus, está no braço do Pai. Isso já nos confortou bastante. Triste é quando alguém parte sem Jesus. Triste é quando alguém parte sem Jesus. Quando alguém parte sem Jesus, nós não temos palavras de consolo para essas pessoas. Quando alguém nos chama para um fúnebre, um velório, e aquela pessoa não é cristã, nós ficamos sem palavras para consolar aquelas pessoas. Mas quando o cristão parte, nós podemos dar essa informação, né, pastor? Está com Cristo, está melhor do que a gente, e o nome de Deus é glorificado. Aquela tristeza, ela é momentânea, porque ela é tomada pelo sentimento de alegria, que um dia nós nos encontraremos lá no céu de glória. É essa viva esperança que motiva a cristandade ao longo dos séculos. Carta aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 6, diz o seguinte: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos tenha a enredar com sua filosofia e com sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Versículo 11 diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas o despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Louvado seja Deus Pai por essa palavra. A carta aos Colossenses é uma das cartas chamadas cartas da prisão, escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava em prisão domiciliar ali em Roma. E ele, sendo informado por Epáfras sobre a situação que os colossenses viviam, as ameaças que estavam sobre aquela igreja, não só a igreja de Colossos, mas as igrejas que estavam ali à margem do rio Lido. Epáfras foi um grande fundador de igrejas. Ele fundou aquelas igrejas, provavelmente Laodiceia, e as igrejas que estavam ali em Hierápolis, aquelas obras à margem do rio Lido, hoje Turquia, foram fundadas ali por Epáfras, que tinha a forte
do Evangelho, mas está trazendo algumas instruções para aquela igreja que, assim como a nossa hoje, estava sob grandes ameaças, ameaças de muito pensamento, muita mistura, eram muitas as vozes, eram muitos os médicos, e acabava corrompendo a pureza do ensinamento cristão. É interessante que isso aconteceu há quase 2000 anos atrás na igreja de Colossos, e ainda acontece em nossos dias. Muita coisa está misturada ao Evangelho. São muitos ensinamentos que eles vêm muitas das vezes ali na aparência de ensinamento cristão, mas a verdade, até onde isso é cristão? Até onde isso é palavra de Deus? Até onde isso glorifica o Cristo Jesus? O que eu trago a priori aos irmãos é que nós tenhamos atenção com o que são ditos nos cultos. Hoje a gente é muito adepto desses cultos que acontecem online, nessas igrejas famosas, e nós que somos pequenos, eu digo obreiros de pequenas comunidades, às vezes a gente fica sem voz, emudecido ao meio das vozes daqueles que são os famosos, por assim dizer, os pastores midiáticos, e que a verdade pregam grandes heresias, coisas que são fantasiosas, coisas que são muito bonitas e atrativas aos nossos ouvidos, mas de fato não é o Evangelho, e muitas das vezes nem é verdade, nem é verdade. E a gente se pergunta de onde esse cidadão tirou tal informação. Um famoso pastor, hoje pastor político, ele tem uma pregação muito bonita sobre a mulher do fluxo do sangue. A pregação é linda, emocionante. Mas a pregação dele, ele traz algumas informações que eu ficava chocado. Aí a gente vai pesquisar, depois a gente vê que aquilo de fato existe. Ele disse que a mulher do fluxo de sangue, a cultura do judeu é que quando a menina menstruava, ela era colocada em uma cidade à parte, fora dos muros de Jerusalém, até que se cumprisse os seus dias e voltasse para a cidade. E por conta disso, aquela mulher vivia isolada, porque como ela sangrava a vida toda, 12 anos, ela não poderia voltar para dentro do convívio social. Isso não existe, meu irmão. Não há historicamente cidade fora de Jerusalém para esse tipo de ritual. Não é assim que a lei de Moisés, inclusive, ensina de maneira nenhuma. E aí, quando a gente ouve falar, a gente fica envolvido naquela mensagem, porque o nome daquela pessoa é um grande nome, mas está falando fantasia. E às vezes coloca coisas que são cabalísticas, são esotéricas, são coisas ali que têm influência do judaísmo, tem influência ali de outras tradições, ali nem cristãs são, pagãs, estão dentro da igreja hoje, estão dentro das igrejas hoje. É muito comum os pastores subirem hoje ao altar, e antes de pregar, eles colocam talit. Vocês não sabem o talit, aquele chale que o judeu usa, né? Aquele pano branco, que tem aquele monte de cordinha aqui do lado. 613 são as cordinhas que tem aqui do lado. Coisa do judaísmo. E às vezes até pastoras, né, colocam a mesma vestimenta que, segundo a lei, era exclusivamente masculina. E o pessoal acha que é bonito, pastor. Mas isso não é cristianismo. Não é cristianismo. Nós estamos aqui para falar da suficiência de Jesus Cristo. Aleluia. Para que nós não sejamos envolvidos, irmãos, por acréscimos desnecessários, que às vezes não são um peso que nos impede de correr a carreira da fé. Aleluia. Que nos impede de alcançar o alvo. De peso, irmãos, do asceticismo, que era uma das grandes características da igreja de Colossos. E não é uma igreja ruim, não. Se você ler o capítulo 1, Paulo tece grandes elogios ali sobre os cristãos ali daquela igreja, que a fé dele já era conhecida
o gnosticismo estava em alta. As pessoas se convertiam e traziam ali da religião que ele tinha os seus costumes para dentro da igreja. As pessoas se convertiam e aí não abandonavam o misticismo, continuavam ali querendo revelações e coisas do tipo. Irmãos, uma coisa que a gente tem que ressaltar sempre é que a obra de Cristo é uma obra completa. A obra de Cristo, ela é completa. Cristo salvou na cruz aqueles que ele quis salvar. E é completa. A obra é perfeita. A obra é acabada. A obra está pronta. É por isso que no Calvário ali, ele olha para Deus e brada ao céu: está consumado. Aleluia. Está completo. Está pago. Não falta mais nada. Logo eu e você podemos afirmar: eu sou salvo porque Cristo Jesus me salvou. Amém. Igreja, o asceticismo é aquela espiritualidade exacerbada que alguns colocam sobre a tua vida. Agora tu é crente, tu tem que fazer tanto jejum por semana. Agora tu é crente, tu tem que viver uma vida de penitência. Agora tu é crente, tu não pode fazer isso. Agora tu é crente, tu não pode fazer aquilo. E não é bem isso, não, irmãos. De modo nenhum eu estou dizendo que pode fazer tudo. Há um equilíbrio para a nossa vida. Nós sabemos que há lugares que eu posso estar, lugares que eu não devo estar, porque são lugares ali pecaminosos, são lugares ali que não condizem ao meu estilo de vida como cristão. Mas eu falo de pessoas que falam de novas experiências. Cuidado. Um dos problemas ali na igreja de Colossos é que os novos líderes, pessoas influentes dentro da igreja, começaram a ensinar até sobre a adoração de anjos. Tem no Joaquim, tem no Joalim. Isso é uma linguagem bem nossa, da igreja pentecostal brasileira. E não diga que não é. Todo mundo gosta da irmã, do irmão da revelação, não é, pastor? Que revela que o anjo vem ali perto daquele, tem um anjo ali perto daquele ali. Dá até medo. Daquele que visita a igreja fica até com medo. Está cheio de visagem dentro da igreja. Está cheio de visagem. E era isso que estava acontecendo dentro da igreja de Colossos. Se dizia, irmãos, que para ser salvo tem um conhecimento secreto. Que não é esse conhecimento que os apóstolos estão ensinando, não. É uma coisa que só alguns aqui, que vem com aquela rodinha de oração, que é daquele momento ali específico, que não é para todo mundo da igreja. Olha só, irmãos, que ele revelou para alguns. Para alguns. Que comunidade cristã é essa, irmãos? Onde se acrescenta coisas à obra de Cristo, elementos à obra de Cristo. Irmãos, eu não preciso fazer mais nada para ser salvo. Eu preciso continuar crendo em Jesus e vivendo em novidade de vida, aceitando a sua palavra, aceitando o seu evangelho e imitando Jesus todos os dias, em todas as coisas, perguntando o que Jesus faria nessa situação, refletindo minha vida segundo os ensinamentos de Jesus, porque Ele é o fundamento da igreja, Ele é o alicerce da igreja, Ele é a pedra angular da igreja, e mais nada é necessário. Nada mais é necessário, irmãos. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e com sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Uma das características do falso líder que contamina a fé cristã é que ele fala bem. Ele traz ali ensinamentos que de fato são atrativos. Naquela época, era o pensamento dos gregos, era o misticismo dos egípcios, tudo isso estava ali misturado na igreja, onde eles ensinavam em algumas ocasiões guardar certos dias, certo dia santo, certo dia eu não posso fazer isso, certo dia eu não posso fazer aquilo, e quem deixar de
fé muito difícil. Quantas pessoas abandonaram o seio da igreja por estarem implantados numa comunidade, porque os ensinamentos da igreja eram pesados demais, até impossíveis de serem seguidos, até impossíveis. Quando os jovens, e nós temos esse desafio para a igreja, os nossos jovens, nossas crianças se tornam adolescentes, adolescentes se tornam jovens e abandonam a igreja. Abandonam. Vão para as faculdades e ficam encantados com os ensinamentos do marxismo. Ficam encantados com as palavras de Nietzsche. E assim por diante. Porque os seus tutores, eles têm ali palavra, eles têm ali o dom da retórica, eles conseguem convencer as pessoas e acabam abandonando a fé cristã. Temos que refletir isso, irmãos. Refletir isso. Continuar ensinando que essa igreja só precisa de Cristo. Que Cristo é o fundamento. E nós não precisamos de uma super espiritualidade. Eu até julgo o crente super espiritual uma pessoa muito perigosa. Muito perigosa para a saúde da igreja. Claro, irmãos. Somos pessoas espirituais. Somos pessoas especiais, porque Cristo nos chamou, porque Cristo, Ele nos salvou, mas não somos melhores do que ninguém. Eu não posso sequer dizer que tenho esse dom, tenho aquele dom. Eu creio assim que os dons são ferramentas dadas por Deus para fazer a obra, e Deus me usa, te usa, quando Ele quer, da forma que Ele quer, dentro de uma necessidade específica. E o fato é que todo cristão é potencialmente um instrumento de Deus. Aí, irmãos, vê a seriedade do Evangelho. Se eu, como cristão, dada essa afirmação, sou um instrumento de Deus, eu preciso ter muito cuidado para em ser aquele crente que não faz nada. Irmãos, tem crente que não ora, tem crente que não prega, tem crente que não evangeliza, tem crente que não canta, tem crente que não levanta louvor, tem crente que não participa das reuniões, tem crente que não sabe o que está acontecendo na igreja, tem crente que não contribui para a igreja. A fé dessa pessoa está em xeque. O cristianismo dessa pessoa está em xeque. É o momento de se refletir acerca da fé cristã dessa pessoa. E às vezes o mundo é tão ativo em outras atividades. Se ele foi chamado por Cristo, ele deve ali abrir a sua mala de instrumentalidade e dizer: Senhor, sei fazer isso, e usa esse teu tempo na tua obra, até porque nós estamos aperfeiçoados nele, completos nele. Então eu não preciso de mais nada. Uma vez que em Cristo eu fui aperfeiçoado, uma vez que em Cristo eu fui completo, uma vez que em Cristo eu estou circuncidado, agora não circuncidado pela mão de homem, mas circuncidado segundo o despojamento do corpo. Agora eu vivo uma nova vida, irmãos. A igreja de Colossos, irmãos, tanta coisa acontecia. Dizia que anjo tal estava na igreja, se dizia, se proibia a relação sexual entre os casais, se proibia comer isso ou comer aquilo. E a gente vê isso na igreja ainda hoje. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Temos que respeitar a festa de lua nova, temos que respeitar aquilo, e acabamos julgando ali as pessoas. Logo, irmãos, se eu tenho como Cristo o meu Salvador, porque é isso que Cristo representa, Ele é a salvação da minha vida que estava perdida, a minha vida, irmãos, que estava afundada no lamaçal de pecado, mas Cristo ali, Ele me salvou, Cristo ali, Ele me chamou, Cristo ali, Ele me transformou, Cristo ali me fez completo juntamente com Ele. Vocês lembram, irmãos, capítulo 17 de João, quando Jesus ora e chora, e Ele ora pelos seus discípulos, e Ele ora pelos discípulos que ainda viriam a crer na sua palavra por intermédio dele, por intermédio dos outros discípulos, do evangelho que seria pregado. Ele diz algo interessante: para que eles sejam um comigo, assim como
contigo, ó Pai, aleluia. E você está completo em Cristo Jesus. E com Cristo, irmãos, é o que nós somos. Vivendo nessa perspectiva, olha, um dos ensinamentos presbiterianos que nós devemos conservar, que a igreja, ela vive em duas perspectivas. Guarde isso, irmão presbiteriano: o já e o ainda não. Nós já somos, né? Nós já somos o reino de Deus, mas ainda não vivemos a completude do reino de Deus. São duas vivências. Eu creio que eu já sou o reino de Deus, que eu já vivo o reino de Deus, mas que ainda não chegou a plenitude desse reino de Deus, que eu anseio que chegue logo, irmãos, aleluia, que eu anseio que chegue logo, para que eu sinta de fato essa plenitude, eu sinta de fato essa união com Deus, eu sinta de fato essa união com Jesus Cristo. Aleluia. Então o primeiro ponto hoje, nessa noite, você só precisa de Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Só dele. Aleluia. Ele é único. Ele é criador, ele é Deus, irmãos. Aleluia. Paulo, ele diz aqui que nele habita toda a plenitude da divindade. Ele está dizendo que ele é o próprio Deus, que rege, que cria, que mantém todas as coisas. Jesus é Deus, irmãos. É Deus. É o Deus que encarnou entre nós, é o Deus que andou entre nós, é o Deus que esteve aqui conosco, é o Deus que tocou os olhos dos cegos, é o Deus que fechou o fluxo de sangue, é o Deus que fez os coxos andarem, é o Deus que morreu na cruz para que na sua morte nós tivéssemos vida abundante. Compreendendo essa verdade, eu não preciso de anjos, eu não preciso temer os demônios. Compreendendo essa verdade, irmãos, eu não preciso de uma nova filosofia, eu não preciso de outro conhecimento, a não ser saber que Jesus teve misericórdia da nossa vida. Ele nos olhou. Como ele me olhou, pastor? Cristo esteve aqui há 2 anos atrás, mas lembre que Cristo, como Deus, não está preso ao tempo. Ele está no passado, ele está no presente, ele está no futuro. Cristo nos olhou antes de nascermos, ele nos contemplou. E antes de nascermos, pense isso, ele se apaixonou por nós e nos fez filhos de Deus. Aleluia. Isso me faz seguir, isso me faz caminhar, isso me faz amadurecer na minha fé. Eu não discuto teologia com ninguém, já fiz muito isso na vida. Mas é bobagem, a gente amadurece, né, pastor? De ver que isso é coisa, é vão. Se é calvinista, se é arminiano, se é pentecostal, se é tradicional, e assim vai. Deus não se importa com nada disso, meu irmão. Se tu fala em línguas, se tu não fala, Deus não está se importando com isso. Porque em Cristo Ele nos amou. Aleluia. Em Cristo Ele nos recebeu. Aleluia. E em Cristo nós somos completos com Ele. Você entende essa verdade? Aleluia. Que eu não preciso de mais nada na minha vida. Eu não preciso de elementos do judaísmo. Eu não preciso de anjo com bandeja de ouro. Eu não preciso de outras coisas. Aleluia. Eu só preciso de Ti, Jesus. Aleluia. Você consegue afirmar isso, irmãos? Você consegue ver essa verdade? Que só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aleluia. Em cima dessa verdade, que foi transmitida por Paulo e Epáfras, a igreja do primeiro século, nós continuamos a pregar essa mesma verdade. E o quanto nós precisamos de Jesus. Precisamos dele para comer, para andar, para respirar, para falar, para trabalhar, para resistir um dia mal. Eu preciso dele toda hora, eu preciso dele quando eu durmo, eu preciso dele quando eu acordo, eu preciso dele, porque ele se tornou a minha razão de viver. Na verdade, nós respiramos Cristo, porque Cristo se tornou a vida da igreja. Aleluia. Você pensa que é fácil? É difícil, na verdade. Aleluia. Se você vive em Cristo, é muito fácil falar dessas coisas, e falar de forma apaixonada, e de falar de forma veemente,
sacrifícios, de muitos rituais, de muitos jejuns. Eu não preciso de tanta religiosidade e asceticismo, porque eu preciso apenas ser cristão de verdade, completo em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus te abençoe a igreja, em nome de Jesus. Palavra maravilhosa, palavra que nos chama para um compromisso com o Senhor. Irmãos, eu creio que Deus está fazendo grandes coisas em nosso meio, chamando todos nós a uma centralidade em Jesus. E eu acredito, eu falava para uma amiga essa semana, nós estamos edificando também para outras gerações, os nossos filhos. Eu me converti em 99, de lá para cá muita coisa mudou. E talvez daqui para mais 10, 20 anos vai mudar mais ainda. E o quanto que o conhecimento de Cristo será escasso, o quanto se terá uma religião sem Cristo, ou um cristianismo sem Cristo, ou uma Bíblia sem Evangelho, ou pregações sem o reino de Deus. E nós precisamos lutar pela nossa fé, como diz lá na carta aos Judas, batalhar pela fé. Aleluia. E é o que nós queremos. E essa palavra que Deus usou, o pastor Romulo, para nós, a gente precisa se despir de todas as crenças que nos foram colocadas, crenças que a gente gastou muito tempo, crenças que a gente brigou com outros, crenças que a gente defendeu, mas que nada tinha a ver com Jesus. Nada tinha a ver com a centralidade em Cristo Jesus. Crenças que a gente doou o nosso tempo, crenças que a gente doou muitas coisas e que nos custaram muitas coisas. Mas Jesus está falando em nosso meio, dizendo para nós: Cristo basta, Cristo basta, Cristo basta, Cristo basta. Ele que nos cura, Ele que nos salva, Ele que nos liberta, Ele que une a igreja, Ele que me capacita
receber de volta cura, receber de volta propósito. Aleluia. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como o Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A única coisa que nós precisamos é termos um profundo relacionamento com Jesus. E é o que eu queria que você orasse comigo nessa hora, com sinceridade e com fé, dizendo para Jesus, porque Ele quer ter um profundo relacionamento com você, Ele quer se manifestar, Ele quer conduzir sua vida, Ele quer governar seu coração, sua mente. Ele comprou você para você pertencer a Ele, para você ser propriedade exclusiva dele. Mas esse mesmo Jesus, Ele nos dá a capacidade de falar, de expressar, de escolher. Por isso, nessa hora, o que nós precisamos orar ao Senhor é dizer: eu quero ter um profundo relacionamento contigo, Jesus. Eu quero que os meus olhos se abram, eu quero que o meu entendimento seja iluminado, eu quero que os olhos do meu coração sejam abertos, eu quero compreender a largura, o comprimento, a profundidade do teu amor. Eu quero entender quem tu és com a minha alma. Eu quero ter afeições profundas por ti. Eu quero amar-te verdadeiramente. Eu quero me apegar ao Senhor. Eu não quero me apegar a título. Eu não quero me apegar a fama. Eu não quero me apegar a aplausos. Eu não quero me apegar a reconhecimento. Não. Eu quero me apegar a ti. Eu quero satisfazer a tua vontade. Eu quero que o Senhor transforme minha vida. Eu quero ter um profundo relacionamento contigo. Fale isso a Jesus. Olhe, faça dessas palavras a sua oração diária. Jesus, eu quero me relacionar contigo. Jesus, chega de religião. Jesus, chega de te conhecer só de ouvir falar. Eu quero te experimentar na minha história. Me livre, Senhor, de tudo aquilo que seja suficiente. Aleluia. Senhor, você está aqui presente. Queremos nos relacionar contigo. Queremos nos relacionar contigo. Mas para isso, tu nos comprou com o teu sangue. Aleluia.
Bendizemos o teu nome. Opere em nossas vidas. Conduz o nosso coração a Ti. Opere em nossas famílias, nosso casamento, nossos filhos, nas relações entre nós como igreja. Não deixe o diabo se em nosso meio, gerando e disseminando coisas que vão nos separar. Ó Senhor, nos ensina a amarmos uns aos outros, nos ensina a servirmos uns aos outros, nos ajuda a entender, Senhor, que ninguém aqui tem o protagonismo. O protagonismo pertence a Ti, Senhor. Todos somos coadjuvantes, todos somos cooperadores. É só o Senhor que brilha aqui, é o Teu nome que é o nome que está acima de todo nome. Nos ensina a viver assim, Senhor, como irmãos, que tenhamos cada um superiores a nós mesmos, que possamos ser humildes e não buscar só os nossos interesses, mas os interesses dos outros, que cada um sirva, Senhor, com a medida da fé que o Senhor repartiu a cada um de nós, que as críticas, que as falações, que as fofocas, Senhor, que as palavras que denigrem, que destroem, não seja marca nas nossas comunidades, mas aquilo que edifica, a fé, o amor que tudo suporta, que tudo espera, o amor que tudo sofre, o amor que é longânimo, que é paciente. Senhor, nos ajuda a crescer nisso. Aleluia. Para a glória e louvor do Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua presença. Aleluia. E pela Tua palavra. Meus irmãos, depois da palavra do pastor Rolfo, é até difícil de pregar a palavra também. Mas, como a gente decidiu ter 2 momentos, eu vou ser bem breve mesmo. A palavra que Deus usou o seu servo muito poderosa nos nossos corações. Eu só quero que também cooperar, pedir que você abra sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Filipenses, uma carta da prisão também, para que a gente aprenda com um homem chamado Epafrodito, que é citado pelo apóstolo Paulo nessa carta. No capítulo de número 2, versículo de número 25. O texto diz assim, capítulo 2, versículo 25 de Filipenses: contudo, penso que será necessário enviar de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês, estando no Chaco, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ele ficou doente, quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso eu logo o enviarei, para que quando me virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como esse, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês me podiam dar. Esse texto fala de um homem chamado Epafrodito. Ele era da cidade de Filipos. E Paulo diz aqui nessa carta que esse homem foi enviado pelos irmãos da igreja. A igreja de Filipos foi uma igreja que ajudou muito Paulo com ofertas. E possivelmente Epafrodito foi esse que ele chama de mensageiro, aquele que foi enviado para levar os suprimentos que a igreja dos Filipenses havia levantado para o apóstolo Paulo. E Epafrodito vai ao encontro de Paulo na prisão para levar esses donativos, essas contribuições. Quando ele vai para perto de Paulo, Paulo disse que ele teve uma doença, ficou doente. A doença foi muito grave, a tal ponto de quase ele morrer. Paulo vai dizer isso no texto. De fato, ele ficou doente e quase morreu. Quase morreu. Aí Paulo diz: mas Deus teve misericórdia de mim, misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse a tristeza sobre tristeza. Veja que no ministério do apóstolo Paulo há uma cadeia de relacionamentos, uma conexão. Antes de
fala de Epafrodito, ele fala de Timóteo. Não vamos falar de Timóteo, fala de Epafrodito. Havia um grupo de pessoas que estavam dentro do círculo de relacionamento do apóstolo Paulo, mas eram pessoas ativas, eram pessoas atuantes, não eram pessoas que viviam dependentes de Paulo. Eles aprendiam com Paulo. Paulo era o apóstolo dos gentios, o homem que recebeu a revelação para ensinar os gentios como viver a fé do evangelho. E ele tinha um grupo de pessoas, tinha Lucas, tinha Epafrodito, ora tinha Epáfras, ora tinha Timóteo e outros. Mas essas pessoas que viviam no entorno de Paulo, aprendiam com Paulo, mas eram pessoas atuantes, ativas. Não eram pessoas que viviam na dependência de Paulo, pelo contrário, eram pessoas que eram gratas à vida do apóstolo Paulo e se utilizavam do conhecimento, da vida que Paulo tinha, mas elas eram tão beneficiadas por isso, que eles eram homens e mulheres que estavam ativos, atuantes, naquilo que Paulo chama a causa de Cristo. Ele diz aqui, e peço, versículo 29, e peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como esse, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo. A causa de Cristo. Eu entendo que um dos piores inimigos da unidade da igreja é o protagonismo do pastor. Vou repetir. Um dos piores inimigos da unidade da igreja é o protagonismo do pastor, ou dos pastores, ou daqueles que têm um dom mais elevado na igreja, um dom mais rígido, um dom mais comissado, sabe? Cantar, mas principalmente o pastor. E a igreja brasileira é muito disso. As igrejas brasileiras, as mais famosas, são conhecidas pelos seus pastores e não pela sua comunidade, por aquilo que os irmãos fazem. Paulo chama da causa de Cristo. Não é a causa de Paulo, mas é a causa de Cristo. Aí eu pergunto, Paulo diz assim, e eu quero que vocês recebam esse homem, ou homens como esse, honrem homens como esse, porque ele colocou a sua vida em risco por causa da causa de Cristo. O texto e a história bíblica do Novo Testamento não faz menção de Epafrodito pregando, fundando igreja. Ele não é um fundador de igreja, ele não é um pregador. Quem é Epafrodito? Epafrodito é um homem que pegou os donativos da igreja dos Filipenses e viajou a grandes distâncias para suprir Paulo. E Paulo diz que Epafrodito colocou a sua vida em risco por causa da causa de Cristo. A gente precisa aprender com Epafrodito. Depois a palavra do pastor Paulo, que Jesus é a nossa suficiência. Mas como a gente se move? Depois que a gente tem Jesus como a nossa suficiência, o que eu faço na obra de Deus? Como é que é a minha vida agora? É vir para culto? É participar de reuniões? É fazer o que o pastor manda? É me envolver com questões administrativas? O que eu faço? Se você tem Jesus como sendo fundamental na sua vida agora, Ele é teu Salvador, teu Senhor, teu Mestre, Ele é o amado da tua alma, é claro que agora você vai se envolver com a causa de Cristo. É lógico. Jesus é o centro da tua vida. O que tu vai fazer para Jesus? Tu vai trabalhar e te dedicar para Ele, naquilo que Paulo chama de a causa de Cristo. E tem algumas características sobre a causa de Cristo. Primeiro, a causa de Cristo não é uma causa isolada. Não é uma causa de um homem, não é a causa de Rogério, não é a causa de Rômulo, não é a causa do Paulo, é a causa do Senhor Jesus Cristo. A impressão que você tem às vezes é que as pessoas pensam, algumas pessoas, não você, mas algumas pessoas que não são ensinadas, que elas trabalham com o pastor da igreja. Umas querem ser vistas pelo pastor, para que o pastor diga, nossa irmão, você é extraordinário. Ou outras trabalham para depois dizer assim, eu dei a minha vida por esse pastor, dei a minha vida por essa igreja. Tem os dois lados. Ambos os lados mostram a deficiência de entender o que é a causa de Cristo. A causa de Cristo é para que nós possamos promover a Cristo, para que nós possamos tornar Cristo conhecido a outras pessoas. Se tem um irmão que prega mais sobre Cristo e entende mais, eu vou cooperar com esse irmão, quer seja financeiramente, quer seja fazendo o que Epafrodito faz, honrando o apóstolo Paulo. Você está entendendo
Eu lembro de uma vez que eu fui num seminário, lá no Pingão, na igreja, uma jovem, assim, muito inteligente, que parece que ela falava 2 idiomas, viajada, muito simpática. E aí a gente foi conversar com ela, eu e mais 2 pastores, e a gente perguntou o que ela queria fazer da vida dela. Ela disse assim: eu vou dedicar a minha vida, não vou nem me casar, não quero ter filhos, eu vou dedicar a minha vida em defesa da natureza. Ela estava indo para a Amazônia, ela vai dedicar a sua vida na preservação do meio ambiente. É uma causa. É uma causa. Outros se dedicam a causas políticas. Causas políticas, participam de partidos, dão a sua vida pela sua ideologia política. É uma causa. Outros dão a sua vida por causas esportivas, pessoas que vivem de torcer pelos seus clubes. E nós? E nós, igreja? O que a gente faz? A gente se reúne de domingo após domingo para ouvir louvores, ouvir o pastor pregar. Ou nós estamos dispostos a fazer mais? Porque essa é a parte boa. O culto é a parte boa, é o bônus, a Torá, uma palavra. Mas ir para a batalha, ir para a guerra, doar a sua vida, contribuir com o seu dinheiro, gastar tempo em oração, se sacrificar por pessoas que ainda não conheceram quem é Cristo, disposição de caminhar com pessoas, disposição de participar dos grupos, de aprender com o seu irmão. Essa é a parte, a ideia da causa do reino de Deus, causa de Cristo. Nós temos uma tarefa da revitalização dessa igreja, temos a tarefa da plantação da nossa igreja lá, nessa igreja, que gera uma realidade. Como que vai dar certo? É através do protagonismo do pastor Rogério, do pastor Romulo ou de algum outro irmão? Não. É através da união de um povo que levanta a bandeira e diz assim: aqui não tem maior nem menor, aqui somos todos um, por causa da causa do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós oramos, nós contribuímos, nós vamos, nós falamos, nós ensinamos, nós ajudamos uns aos outros. Nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa, como o Epafrodito. Epafrodito foi além, Epafrodito deu a sua vida, arriscou a sua vida por causa da causa de Cristo. Pastor, eu não quero fazer isso aí não. Tá, beleza, você vai ter essa escolha. Não quero fazer isso aí não. Sabe como é que você vai viver? Você vai viver pelos seus problemas. Você vai viver pelas suas angústias. Você vai viver pelos seus próprios interesses. Você vai viver pelas suas próprias preocupações. Você vai viver assim. Uma pessoa que vai viver para si mesma. Isso não tem nada a ver com Jesus. Jesus nos chama a nos doarmos, a nos unirmos. Não com a ideia de ser protagonista. Não com aquela ideia: Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem uma grande obra na minha vida que não tem na vida de ninguém. Uma vez eu fui visitar uma mãe dela e disse: as pessoas na igreja têm inveja da minha filha porque Deus tem uma grande obra na vida dela. E eu disse: mas a obra que Deus tem na vida dela é maior que a obra que tem na vida de todo mundo. Tem alguma coisa errada. Não existe isso. O maior aqui é Jesus. E se tem alguém que quer ser maior dentre todos nós, é aquele que se dispõe a ser o mais humilde e mais certo de todos. Aquele que coloca seu coração, sua vida à disposição e diz: chega do meu egoísmo, chega dos meus próprios interesses, chega de eu achar que eu sou a Coca-Cola no deserto, chega de eu achar que eu sou mais importante, chega das minhas reclamações, chega das minhas críticas. Eu quero me lançar na causa de Cristo e ser instrumento de Deus para que os meus irmãos e todos quantos o Senhor chamar sejam edificados e abençoados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não importa a sua idade, tem 50, tem 60, tem 15, tem 10, não interessa. Eu falava com os meus 2 filhos, aí eles essa semana, vindo no carro, cantando louvores com eles. Eu dizia assim para eles: meu filho, eu só quero que vocês entendam 2 coisas do papai, 2 coisas. Eu quero que vocês amem Jesus mais do que eu. Eu quero que vocês amem a Cristo mais do que eu. Eu quero que vocês cresçam com o coração queimando, olhando para Jesus, conhecendo Jesus e admirando Jesus mais do que todos os homens que vocês conheceram ou vão conhecer. O que eu quero deixar de legado para vocês é que vocês amem a Jesus acima de qualquer coisa.
vocação, não é ministério, se Deus quiser chamar as missões, se Deus quer, isso é uma questão de Deus. Agora o que eu quero que os meus filhos tenham o coração deles é amor por Jesus. A causa de Cristo nos chama. Tem muito trabalho para a gente fazer. Tem muita gente que precisa conhecer Jesus através da sua vida, através da sua dedicação, através do seu amor. Por isso Jesus, no final desse culto, diz: vamos imitar Epafrodito. Vamos imitar Epafrodito. Tem gente que quer imitar Daniel, imitar Noé. Vamos imitar Epafrodito. Um homem que colocou a sua vida em risco por causa da causa de Cristo Jesus. Ele foi só levado nativos para Paulo, só isso. Mas ali ele estava fazendo uma grande obra, sendo humilde, viajando quilômetros para levar a ajuda dos irmãos. E era um homem de Deus tão grande que Paulo diz assim: quando ele ficou sabendo que vocês estão tristes por causa da doença dele, ele quer ver vocês, e eu vou enviar ele de volta para que vocês se alegrem. Meu Deus, que coisa tremenda. Eu quero ser um Epafrodito. Aleluia. Eu quero dedicar a minha vida à causa de Cristo. Fique de pé em nome de Jesus. Eu queria chamar nossa irmã para louvar mais uma vez. Nós vamos encerrar. Você vai trazer a sua oferta, um quebrantamento. Jesus falou no seu coração. Traga a sua oferta com alegria. Nós vamos dar os avisos finais e vamos encerrar o nosso encontro de adoração ao Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Bendito seja o teu nome. Oh, Senhor. Aleluia. É tão difícil quebrar a casca dos próprios interesses. É tão difícil quebrar a Deus uma vida onde nós vivemos para nós mesmos. Temos medo de ser criticados, temos medo de ser envergonhados, temos medo de ser recuperados, Senhor. Temos medo de sermos rejeitados, temos medo de não sermos considerados. Isso tudo faz parte da nossa existência, da nossa natureza. Mas, Senhor, Tu és aquele que nos dá o exemplo de que a vontade de Deus está acima da nossa vontade. Por isso, te peço nessa noite, pelo Teu Espírito, começa a trabalhar no coração das nossas igrejas, gerando um profundo interesse, aleluia, pela Tua vontade, pela Tua obra, Senhor. Aleluia. Quem além de Ti pode gerar tamanha vontade, tamanha abnegação? Pelo Teu Espírito Santo, gera no coração do Teu povo o anseio, o desejo, a vontade de colocar a sua vida à disposição, de pregar, de ensinar, de edificar, de cuidar, de consolar, de amar, de se unir,